Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês aqui para mais uma gravação de videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesta feita com a lição de abertura, lição 1 dos adultos, a igreja em Jerusalém. Queridos, que tema maravilhoso! Nós vamos aí, com a graça de Deus, ao longo deste terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, aprender a respeito da igreja, o comportamento, a transformação de pessoas, o revestimento de poder, a unidade da igreja, a comunhão dos irmãos, dentre vários outros tópicos tremendos que as Escrituras Sagradas nos revelam, sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos, que também é chamado aí, dentro do estudo teológico, de Atos do Espírito Santo. Pois bem, se você está comigo aqui, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no canal. E se for novo, recém-chegado, conhecendo agora os nossos vídeos, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. E neste trimestre, permitindo o Senhor, nós teremos também, já estão disponíveis, a aula 1 da revista dos jovens, o estudo da liberdade em Cristo, a carta aos Gálatas, e também da revista dos juvenis, com personagens marcantes da Bíblia Sagrada. Pois bem, queridos, nós vamos à nossa lição de abertura. E enquanto eu vou escrever aqui na lousa a lição 1 e o tema principal, você aí aproveita para curtir esse vídeo, diga aqui nos comentários de que cidade você é, de onde que você está nos assistindo, onde você congrega, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, nós estamos diante da proposta da lição de número 1 desta revista dos adultos, com o tema A Igreja que Nasce em Pentecostes. Então, eu vou colocar aqui igreja e também o seu nascimento. Existe um pequeno debate, já entrando aqui a título de introdução nessa lição de número 1, existe um debate no campo teológico, alguns escritores sustentam que a igreja nasceu na cruz, a igreja nasceu no Calvário. Eu prefiro concordar com alguns eruditos que falam que a igreja foi fundada. A pedra fundamental se deu na cruz do Calvário e também no túmulo vazio. Ali está a fundação da igreja. Agora, ou isto posto, o nascimento da igreja se dá em Pentecostes, que está diretamente ligado a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o texto-chave, queridos irmãos, é o texto base da nossa lição de número 1. Haja vista que é o texto que trabalha o nascimento ali da igreja, os primórdios da igreja, a descida do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Jesus que enviaria o outro Consolador, a fim de habitar com os discípulos, a fim de revesti-los de poder e capacitá-los para a proclamação do Evangelho. No que diz respeito às questões teológicas, nós teremos uma revista ou lições voltadas para a eclesiologia, que nada mais é do que a doutrina ou o estudo da doutrina da igreja. E é inevitável que quando nós falamos de eclesiologia, nós temos outras duas doutrinas teológicas que estão de forma claríssima ligada, que é a cristologia
a doutrina de Cristo e a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Visto que sem Jesus não haveria a redenção, a salvação, o perdão dos pecados, a transformação de vida, e sem a obra do Espírito Santo, não há dúvidas que também não haveria a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós estamos aí definindo alguns aspectos teológicos a respeito dessa aula. E eu vou dar uma dica que você que já faz parte do canal já conhece. Mas se você é novo por aqui, pega essa dica. Tenha o hábito de fazer os seus rabiscos, as suas anotações. Olha só, a revista do professor veio esse trimestre com essa aba para anotações. Então você, principalmente você que vai dar aula ou que está aí dando os primeiros passos no conhecimento bíblico e teológico, é preponderante, é de suma importância que você faça as suas anotações, tá bom? Aí nós vamos para alguns pontos específicos da lição, e vocês sabem que o meu intuito é esclarecer alguns pontos e trazer alguns detalhes extras para você levar para a sua turma, se você é professor, corpo docente, ou comentários interessantes para você levar para participar da aula com excelência. E nós podemos pensar um pouquinho, irmãos, que durante o ministério de Jesus, ele planejou a existência da igreja e preparou os seus discípulos para darem continuidade à sua obra. E agora, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo, o sucessor de Cristo, aquele que vem para dar continuidade à obra que Cristo havia feito e continuaria fazendo, o Espírito Santo vem para colocar a igreja na história da humanidade. E este início glorioso está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Momento especial, momento poderoso, em que a Bíblia nos mostra alguns sinais visíveis da manifestação divina. E a lição vai trabalhar a ideia das teofanias, das aparições sobrenaturais de Deus. E aí nós temos alguns paralelos interessantes. Por quê? Vejam só, no batismo de Jesus, que ocorre no Jordão, o texto sagrado fala da voz divina, a voz do Pai, que foi ali ecoada desde os céus, e a Bíblia também fala do Espírito Santo que desce em forma corpórea como que de uma pomba. Agora aqui nós temos com Jesus essa manifestação divina no Jordão, e com a igreja nós temos as manifestações de um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que vão aparecer no cenáculo, onde eles estavam, quase 120 irmãos reunidos, aguardando a promessa do Espírito Santo vir sobre eles. Então nós temos uma manifestação visível do poder de Deus sobre aqueles irmãos, sobre aqueles discípulos. Outro paralelo que a lição faz é do Sinai, quando Deus entregou a sua lei ao povo. A Bíblia fala de trovões, a Bíblia fala de relâmpagos, a Bíblia fala de uma manifestação estrondosa de Deus no Sinai,
confirmando a sua lei, a sua palavra aos hebreus que haviam saído do Egito. Isto posto, e doravante, nós vamos para Atos 2, no cenáculo, e aí nós podemos repetir aqui o local, no cenáculo, ou para a igreja, nós temos também essa manifestação, ou essas manifestações visíveis da parte de Deus, confirmando. E agora a lei, o evangelho, a palavra de Deus escrita não seria mais nas tábuas de pedra, e sim no coração, no interior de cada um dos crentes, de cada um dos salvos. Comprovando a profecia bíblica de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Também é interessante que se deixe muito claro essa questão que eu comentei aqui com vocês na introdução da aula e faz parte do tópico 1 e o ponto 3. Por quê? Porque o Pentecostes está diretamente ligado à cruz de Jesus. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que a festa de Pentecostes, vocês já ouviram isso, é um termo grego que indica o 50º dia, porque era a festa da colheita dos judeus que acontecia 50 dias após a Páscoa. E aqui tem um detalhe interessante que eu quero que você pegue a caneta e anote. A Páscoa era a festa judaica que celebrava o livramento do Egito através do sangue do Cordeiro. E Jesus faz questão que o Espírito Santo venha no dia de Pentecostes para lembrá-los que eles, os discípulos, que já haviam passado pela Páscoa, já haviam passado pela transformação no sangue do Cordeiro, agora estão aptos a receber o poder do Espírito Santo. Então, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas, nós vamos comentar mais adiante, ele está diretamente ligado à genuína conversão daquele que conheceu o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que não tem como fugir desta realidade bíblica. Pentecostes está ligado à cruz e também está ligado, porque não podemos dizer, também à escatologia, a doutrina das últimas coisas. Por quê? A era da igreja sobre a terra é chamada por Jesus e pelo apóstolo Paulo de últimos dias. Mesmo que a igreja já está aí há quase 2000 anos de história, nós devemos considerar que essa expressão bíblica, os últimos dias, sempre esteve ligado à era, à dispensação, ao período da igreja. Então, o apóstolo Pedro diz o quê? Que seria nos últimos dias, conforme Joel 2, que o Espírito Santo foi derramado e permaneceria com a igreja. A lição também trabalha a questão da adoração, porque os discípulos cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, as pessoas em volta os ouviam glorificar e falar das grandezas de Deus. Logo, nós temos aquela ponte que o apóstolo Paulo faz e explica em 1 Coríntios 14, quando ele fala do dom de falar em línguas estranhas, e diz que quando o cristão está orando em línguas estranhas no seu particular com Deus, ele está em mistérios, falando, glorificando e louvando a Deus. Então perceba que em Pentecostes isso ocorre a primeira vez e não há nenhuma sustentação bíblica para defendermos a ideia do cessacionismo, que não existem mais essas manifestações dos dons espirituais. Muito pelo contrário, no livro de Atos vai
acontecer várias vezes, na casa de Cornélio, em Atos 10, lá em Éfeso, depois em Atos 19, várias menções das pessoas, judeus convertidos e gentios que se converteram, que receberam o batismo no Espírito Santo, falaram em outras línguas, receberam revestimento para testemunhar o Evangelho de Jesus. E aqui nós fazemos uma ligação com o próximo ponto. Haja vista que a lição termina o tópico 2 falando do poder para testemunhar. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós pensamos no poder do Espírito Santo, poder espiritual que ele veio entregar à sua igreja e aos seus discípulos, a grande pergunta que fica para nós é: para que nós queremos poder? Para quê? Por quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual é o seu objetivo em pedir para que Deus te encha de poder? Qual? Micael, eu quero poder somente para minha edificação. Eu quero poder apenas para fazer alguma coisa. Eu quero poder para que alguém veja. Queridos, o texto bíblico é muito claro. Jesus havia dito em Atos 1:8 que eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Ou seja, receber poder do Espírito Santo é para testemunhar. Uma capacitação sobrenatural para pregar Jesus para as pessoas. Detalhe, Jesus não está falando de pregar em púlpito. Jesus não está falando de pregar em igrejas, pregar em eventos. Jesus estava falando aos discípulos que eles receberiam revestimento de poder espiritual para no dia a dia, onde estiverem, nos momentos oportunos, falar de Cristo e do Evangelho de Cristo para a humanidade. E aqui nós chegamos ao tópico 13, o tópico conclusivo desta aula, que vai falar da experiência do batismo no Espírito Santo. E aí nós precisamos pontuar duas questões que para nós no movimento pentecostal são inquestionáveis. A nossa fé está diretamente, uma forma meridional, muito direta, intimamente ligada com essas duas questões que eu vou comentar agora. A primeira é: o revestimento de poder é uma bênção distinta da salvação. Isso porque Jesus já havia falado pelo menos 3 vezes para os discípulos, e nós podemos salientar o texto bíblico de João, no seu capítulo de número 13, que Jesus já havia dito para os discípulos que eles já eram os salvos. Ou seja, os discípulos já possuíam a presença do Espírito Santo habitando neles, no que diz respeito à questão da soteriologia da salvação. Então, no que diz respeito à doutrina da salvação, eles já possuíam a presença do Espírito Santo. Jesus disse o quê? Vocês já estão limpos. Vocês já nasceram de novo. Jesus, e agora? O que é que o Senhor vai prometer para nós? É uma bênção distinta. É o revestimento de poder. João 13:10. Jesus disse que eles já estavam limpos. Então, o revestimento de poder, o dom que aparece das línguas estranhas, é uma bênção distinta para revestimento de poder e edificação própria. E aí o segundo argumento e sugestão, ponto que quero apresentá-los,
é a evidência inicial das línguas estranhas. Em Atos 2, na casa de Cornélio, lá em Samaria também em Atos 8, na igreja de Éfeso, não está escrito que a evidência inicial do revestimento de poder foi uma alegria muito grande, foi que as pessoas passaram a ter mais compaixão e amor umas com as outras. É claro que isso é fruto do Espírito na vida de quem é cheio, sem questionável. Todavia, a evidência inicial do revestimento de poder, conforme a Bíblia nos apresenta, é o falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas para aqueles que falaram. Amém? Se você chegou até aqui, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo, aqui abaixo, a videoaula que temos do curso teológico que diz respeito ao livro de Atos, e lá nós comentamos com um tempo maior essas questões introdutórias do nascimento da Igreja de Jesus, da eclesiologia, e você não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui embaixo suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, é sempre uma alegria falar com vocês. Deus te abençoe e até a próxima aula.